Em novembro, o Cotai Project vai lançar um ecossistema financeiro global completo. Wallet, Exchange, Gateway, Marketplace e Betting. Tudo 100% em cripto, sem censura, sem limites, preservando o anonimato e a verdadeira descentralização. Vamos levar liberdade financeira e geográfica para milhões de pessoas. Prepare-se, novembro é o início de uma nova era. Cotai, o próximo nível da revolução cripto. Você acha que o pessoal que apoiava o Partido Democrata, não o próprio partido, mas os interesses econômicos, apoia o Trump? Eu acho que sim. Eu acho Se for financeiramente viável pra eles, porque assim, tudo é dinheiro. Porque dinheiro vem do poder, certo? Se você tá do lado. Você quer tá do lado do grupo perdedor ou do grupo vencedor? Então, e aí mas quem disse que o Trump é o grupo vencedor? Não, mas usando a lógica veja do só. jogo. Rapidinho, porque é bom que você falou. Você quer estar no grupo perdedor ou no grupo vencedor? Se você é um cara ricão, um oligarca poderoso, você precisa investir num lado só? Não. Você pode comprar os dois lados, certo? Dois lados. Aí você vai estar no lado perdedor ou no ganhador? Então, dos dois lados você tá sempre no comando. Você tá sempre no ganhador. E essa é a estratégia que eles usam, pô. Não, mas se existe um conflito que ameaça os interesses, o cidadão não vai apoiar o outro lado. Mas ele apoia justamente para ter controle. Não, então, tem conflito. Veja, tem conflito. O imperialismo mentira, não quer acabar com a guerra na Ucrânia. Porque eles querem vender arma. O Trump foi eleito falando que ele ia acabar com essa guerra em 24 horas. Até agora ele não conseguiu nada, porque há uma pressão gigantesca. Por que o Trump não, tudo bem, mas isso não é problema do Trump. Várias agências de... Porque o Trump não controla os Estados Unidos de verdade. Ele não controla, exatamente. Quem controla são outras pessoas. Então, mas é isso que eu tô falando, cara. É isso que eu tô falando. Aí eles deixam o Trump lá pra agradar a população. Eles não deixam, eles tentaram colocar o cara na cadeia, pô. Por que colocaram o Bolsonaro na cadeia? É tudo teatro, pô. É tudo teatro, cara. É tudo teatro. O pessoal colocou o Bolsonaro na cadeia, é teatro. Teatro. Teatro, pô. Eles decidem o que as peças do tabuleiro vão fazer. Então. O que vai acontecer com elas pra colocar o Bolsonaro na cadeia é justamente uma forma dele não competir, né? Dele não concorrer à eleição. Mas essas pessoas são espertas. Tiraram ele da eleição. Então, quer dizer, há um conflito bastante grande. Você aposta que ele vai voltar? Hã? Ah, tudo bem, depois ele vai voltar. Mas você tá entendendo? É tudo planejado, coordenado. Ó, vou tirar ele aqui e vou causar esse sentimento na população brasileira pra depois ele voltar. Não é sentimento. Com certeza. É uma manipulação da eleição, não é um problema de sentimento. Eles estão manipulando a eleição. Da mesma maneira que eles tiraram o Lula da eleição. Não, tem mais um pouco. Em 2018, tiraram o Lula da eleição. Certo. Isso foi uma manipulação da eleição. E agora tiraram o Bolsonaro da eleição, que é uma manipulação da eleição. Não é uma coisa meramente de aparência. Pra ele pegar mais aí. Eu concordo que tiraram o Bolsonaro da eleição justamente porque ele não pode concorrer. Foi, olha o que tu tá fazendo. Mas se ele concorresse, ele ganhava? Ele pode ganhar. Só no que você tá falando aí, da forma como você tá falando, você já comprova que é um teatro. Chega só um pouquinho mais perto. Perdão. Eles tiraram, eles colocaram, eles fizeram aquilo lá, eles têm o controle do que acontece de uma forma arbitrária. Tudo bem, mas é que acontece que o Bolsonaro, ele tem os seus próprios interesses. E cara. Não, ele não é um mero peão. Porque se ele fosse um peão, ele não precisava ser preso. Às vezes esse é o papel dele. Não. Às vezes eles precisam que o Bolsonaro seja preso pra causar uma certa sentimento na base dele, pra justificar alguma coisa no futuro que eles vão fazer. Esses caras são espertos, eles estudaram a sociedade. E eles conseguem ter previsibilidade do veja futuro, bem, se o Bolsonaro é um peão desse pessoal, por que ele não concorre nas eleições e ganha as eleições e atua como peão deles? Porque agora, ele já fez isso. Quem tá no establishment é contra o Bolsonaro. Entendeu? Depois as coisas podem mudar. Eles não são contra. Eles não. Veja só, existe um grupo de apoio que colocou, por exemplo, que apoiou o PT, que apoiou o Lula e colocou ele como presidente. Vamos falar assim, democratas. Não, vamos falar de brasileiro. Ah, tá. Vamos falar. A Faria Lima apoiou quem na eleição? O Lula. Bolsonaro do Paulo Guedes ou o Lula do Haddad? Lula do Haddad. O Lula do Haddad, certo? Certo. O Haddad que estudou 6 meses aí, ou 3 meses de economia, não sei na onde. Certo? Que não entendia nada. Mas o Haddad. A Faria Lima apoiou o Lula. Certo? Certo.
A Faria Lima, que apoiou o Lula, que tem o dinheiro que controla esse país, né? Que são os rentistas, são os grandes investidores, os grandes capitais, etc., os bancários e tudo mais. Essa Faria Lima prefere que o Lula esteja no poder. E por quê? Quando não for mais interessante para esse grupo ter o Lula no poder, Eles têm o Bolsonaro. aí eles Então, vão mas trocar. por que eles preferem o Lula? Porque eles metem a taxa de juros a 15% ao ano. Mas o E Bolsonaro- não precisa trabalhar mais Mas porra nenhuma. o Bolsonaro, o cara do Bolsonaro no Banco Central, Ele reduziu a taxa de ele, juros. ele nada. Roberto Campos Neto, O Roberto Campos Neto tava lá no, É o homem no dos juros. no Banco Central, mas então é Tava diferente. reduzindo, aí Mas teve é a pandemia, diferente. né? O que aconteceu? O que o Bolsonaro tava baixando a taxa de juros e tava liberando pro Brasil. Até a frase era o seguinte: o Brasil é o paraíso dos rentistas e o inferno dos empreendedores. Tava abrindo o Brasil. Acho que a taxa de juros com ele, no governo dele, chegou a 2%. Só que aí chegou a pandemia. E é histórico. Na pandemia, todos os presidentes tiveram o seu governo prejudicado e perderam, tá? Então perdeu os Estados Unidos, perdeu o Brasil, perdeu da Argentina, perdeu, acho que só, sei lá, Macron, por exemplo, que no caso já é parlamento, não é presidencialismo e tudo mais, e conseguiu manter, mas, tipo, perdeu base de representação, trocou o governo na Inglaterra. Então todos os países se ferraram por causa da pandemia. E você falou da pandemia. A pandemia é um excelente exemplo de como é coordenado globalmente. Deu a pandemia e, de repente, a forma de reação de todos os países era idêntica. Todo mundo tinha que comprar vacina, Não, deu tudo- bilhões pra... tudo pra bem, mas indústria farma- isso não quer dizer que não haja conflito. Quer dizer que Mas, Rudi, certas é que você- coisas eles impõem mesmo. Nos gladiadores, A todo quando mundo. tinha os gladiadores em Roma, certo? O conflito era real, os caras morriam. É. Eles colocavam gente pra morrer com os leões. Não deixava de ser um teatro. Não, É um show, é um espetáculo. tudo bem. Era um espetáculo, mas o pessoal morria. Mas é exatamente. Aqui também, nas guerras também. É um espetáculo que o pessoal morre. Não, o que você está falando é sim, é que todos esses conflitos São pensados, são planejados. uma fachada, Fachada, não são farsa. reais, não são conflitos reais. Não são- Você acha que o ucraniano médio odeia o russo médio, ou o russo odeia o ucraniano Não, médio? não é o problema do ucraniano médio. Os governos, lógico, fazem. Você tá entendendo? Não é a população que, nossa, o russo realmente Não, queria tudo bem, mas- invadir a Ucrânia. Mas sabe Não o que é, acontece? cara. É os governos. O fato de ser governo não quer dizer que não haja contradição entre os governos. Ah, sim. Aí a gente tá mas falando a mesma língua. É que cada um tá no teatro e cada um tem o seu personagem no Não, teatro. mas ele está dizendo que não há essa contradição, que é tudo acertado por debaixo do pano. Não, Exato, não claro faz que é. sentido. grande Por que, parte. por que o Irã tem bomba atômica, não tem? Suponho que sim, Por que ele não joga bomba atômica em Israel? Por que não acontece isso? porque eles, logicamente, No que dia isso aí seguinte acabou. seria um país. risco muito grande. pô. Porque os países que têm, as pessoas que têm controle do mundo têm ferramentas de dissuasão entre eles que obrigam eles a coordenar. Sim. Você acha que o Irã e Israel não coordena? Não. Claro que coordena, cara. Aqueles monte aquele ataque que teve em Israel, aquilo não foi coordenado, aquilo não foi combinado com Israel? Claro que Claro foi. que não. Claro que foi. Deixa eu só fazer uma pergunta. O pessoal tá querendo saber. O senhor tem muita história dentro da esquerda brasileira. Como que foi esse movimento da esquerda originária aqui no Brasil? Por exemplo, o pessoal falou sobre o Ulisses Guimarães, né? Até mesmo a gente teve aqui um episódio, a gente trouxe o pessoal que falava muito sobre o Getúlio Vargas, a coluna Prestes, dessa época aí. Como foi que você chegou na esquerda e essa esquerda originária aí do Brasil? Originária que você O disse que eles assim, defendiam exatamente? Eles defendiam ditadura do proletariado, eles defendiam democracia. Tá, mas e qual época que nós estamos falando? Na época que você começou, Na época que eu lá comecei. atrás. Não, quando eu comecei a militar, surgiram aí várias organizações de esquerda. Todas elas se diziam revolucionárias. Né? Você tinha muitas organizações. À medida que a ditadura foi entrando em crise, essas organizações foram surgindo cada vez mais e se tornando cada vez mais importantes. No entanto, quem dominava a política de oposição não eram essas organizações. Era o MDB. Né? O MDB do Ulisses Guimarães e tal, que era um partido da ditadura, igual o outro. Tinha sido criado pela ditadura, tudo.
Aí, o que houve, a mudança mais importante que teve foi que o Lula fez uma convocatória para construir um partido de trabalhadores. O Lula que puxou o PT? Foi o Lula, então? Ele, como ele era um líder sindical importante, né? Tinha feito greves e tal. Mas antes das greves ele já era bem conhecido também. E esse chamado dele a construir o PT atraiu quase toda a esquerda. Eu acho que teve 3 organizações, basicamente, que não se juntaram, que foi o PCB, o PCdoB e o MR8.